Depois de WandaVision discutir o luto pela perspectiva de uma super-heroína, depois de Falcão e o Soldado Invernal discutir sobre o legado e o que significa a América para um homem negro quanto super-herói, temos Loki, que deixa uma pergunta no ar: qual é o propósito glorioso dessa série? O Loki é um personagem dentro do MCU que eu sinto que ele foi bem construído, porque se a gente pensa nele lá no primeiro Thor, é um personagem tentando entender de onde ele veio e quem ele é, passando pelo processo de se tornar um vilão dentro dos Vingadores e dali pra frente rolar uma espécie de desconstrução, levando ele por um caminho de anti-heroísmo, assim colocando, para um sacrifício no começo de Guerra Infinita. Porém, resolveram trazer o personagem de volta, mas num ponto muito específico dele nessa jornada dentro do MCU, que é pós os eventos do primeiro Vingadores. O que eu acho que seria muito interessante para a série, porque se a gente pensa, é um Loki que não passou pela desconstrução e esse caminho de redenção, ele ainda é um Loki mais vilanesco. Ainda mais quando a gente coloca o contexto da TVA, que é essa agência de variante temporal que tá ali e o Mobius pega o Loki porque precisa dele para capturar uma variante do tempo, que seria justamente uma outra versão do Loki. Então, o potencial estava todo ali dentro. Ainda mais quando você pensa que os dois primeiros episódios eles servem muito bem para ambientar esse mundo e deixar a gente preparado. Só que tem uma escolha narrativa logo no primeiro episódio que eu sinto que mata parte desse potencial de desenvolver o Loki, que é pegar o que a gente tem desse personagem em pós-Vingadores 1 e levá-lo direto para um Loki pré-Guerra Infinita. E eu acredito que é equivocada essa escolha porque eles condensam esse desenvolvimento do personagem num único episódio porque é conveniente para eles quererem trabalhar com um Loki que o público lembra lá perto do final dele em Guerra Infinita, em vez de pegar esse Loki mais vilão mesmo e desenvolvê-lo durante toda essa primeira temporada, pra gente acompanhar um caminho de dubiedade dele. Ele vai seguir o caminho do heroísmo, ele vai passar por essa transformação, meio que tá dentro dele seguir esse caminho, ou dadas as circunstâncias, esse Loki pode ser seguir por um caminho mais de vilão mesmo. A série ela já condensa ali logo de cara para ser o mesmo Loki que a gente já conhece, que aí até quando eu penso no clímax dessa série, dessa primeira temporada, no último episódio, que rola um embate entre ele e a Sylvie, soa meio sem propósito, porque a gente sabe quem é esse Loki, então qual que é o sentido de colocar uma briga que tem uma discussão que não foi construída? Mas por um outro lado, eu acho que o desenvolvimento desse Loki em particular, ele acaba soando interessante quando a gente olhar pela perspectiva de uma única palavra, que é propósito, porque esse Loki, ele acreditava e ele almejava, e o objetivo dele era o poder, era ele sentar num trono. Só que no primeiro episódio, quando ele se depara com tudo aquilo que ele almejava, ele não conseguiu, e o que ele consegue no final da vida dele é uma morte sem nada glorioso. O que ele vai ser a partir daí? Isso eu acho muito interessante, porque o criador da série, que é o Michael Waldron, ele traz um diálogo existencialista muito bacana, que fica um pouco preso nos dois primeiros episódios, de uma forma mais evidente, mas eu sinto que eles até retornam essa conversa no último episódio, mas na meiuca da série fica muito mais sutil dele confrontando as ações dele e principalmente através quase como se fosse o espelho dele olhando para as outras versões do Loki que ele encontra durante essa jornada. E isso vem principalmente na figura da Sylvie e do Old Loki. E aqui eu abro um parênteses para falar da atuação do Richard E. Grant, que é maravilhosa. Ele entregou muito de atuação e muito de background para esse Loki, mesmo aparecendo pouco, sabe? Eu achei isso maravilhoso, como que mostra esse Loki que ele fugiu desse propósito que ele tinha no final de Guerra Infinita, decidiu ficar sozinho, e como que no processo dele ficar sozinho, ele se sentiu solitário, e como isso bate muito com a própria questão do Loki, do Tom Hiddleston, dele nunca encontrar ninguém, dele sempre se sentir como um único no mundo, e aí quando ele se depara com diversas versões dele, ele tem essa versão, esse vislumbre dessa versão que meio que desistiu no final das contas, e até muito me lembrou Homem-Aranha no Aranhaverso, mas é importante dizer que eu acho que nem todos os Locks são muito bem aproveitados durante essa temporada, muito soa como um fanservice meio sem propósito, meio gratuito, tirando o Crocolock, que aquele ali é maravilhoso, eu quero ele no meu coração pro resto da vida, eu quero uma série spin-off só do Crocolock. Olha, rapidinho, antes de eu continuar falando, se você tá curtindo o vídeo, deixa o like aí embaixo e assina. Assina e deixa o like. É o multiverso
da gravação. Mas sem a menor dúvida, o foco acaba sendo na Sylvie, que é essa outra variante do Loki que a gente descobre no final do segundo episódio, que ela foi movida pela vingança após a TVA tentar podar ela quando ela ainda era muito criancinha. E assim, eu acho que a atuação da Sofia Di Martino é bacana, a Sylvie é uma personagem interessante, só que essa primeira temporada, ela nunca nos dá o suficiente para o desenvolvimento da Sylvie, parece que ela é colocada e preparada para uma segunda temporada e não desenvolvida nessa primeira. Parece que dentro da primeira temporada, ela funciona muito mais como um elemento para o desenvolvimento do Loki principal, do Tom Hiddleston, de ver esse altruísmo sendo construído no Loki, dele se importar com alguém ao ponto de chegar no último episódio e ele tentar impedir com que a Sylvie mate quem estava por trás de toda a questão envolvendo a TVA. É meio estranho, como eu disse um pouco antes, no sentido de que esse Loki ele não foi construído para ter uma dubiedade. Ele é vilão ou ele é mocinho? Pra gente sempre fica claro que ele é um mocinho. E aí quando a Sylvie confronta ele no episódio final, no sentido de, eu sabia que você ia me trair, você quer o trono, não sei o quê, parece gratuito, dada toda a construção dos dois juntos. E aí é esse meu problema um pouco com a série de uma forma geral, ela é muito instável. Ela tem alguns picos que são muito interessantes, mas ao mesmo tempo ela vai dando umas quedas que tiram um pouco do brilhantismo que ela poderia ter. Porém, eu sinto que há um problema no desenvolvimento da relação do Loki com a Sylvie quando eles seguem por um caminho romântico, e não me entendam errado, eu não tenho nenhum problema com o Loki se apaixonar por uma versão dele mesmo, que traz até um diálogo muito interessante. O problema reside de que colocam um personagem como sendo alguém bissexual e na primeira oportunidade colocam ele para se relacionar com uma personagem feminina, que é de novo a Disney parecendo fazer aquele tipo de representatividade que é muito rasa, ela fica sempre muito no dito não dito, aqui olha o detalhe, olha o personagem passando no fundo, e se você tá colocando um diálogo e querendo trazer isso à tona, eu acho que seria interessante fazer isso de uma forma realmente direita. Eu não esperava que o Jonathan Majors ia aparecer dentro de Loki, até pensando no histórico de WandaVision, de Falcão e o Soldado Invernal, mas acaba fazendo muito sentido, porque ele é uma variante desse personagem que vai entrar agora dentro do MCU de uma forma geral, porque o ator está confirmado em Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, fazendo o Kang, e como que é um episódio que traz de novo, de uma forma mais clara mesmo, a questão do existencialismo, mas principalmente do livre-arbítrio, que eu imagino que vai ser um elemento a ser trabalhado mais na segunda temporada. Porém, eu acho que ainda assim, ao mesmo tempo, não funciona tão bem, e é isso que eu acho que é a questão de Loki. Eu gosto da série, mas eu não consigo deixar passar para trás, passar pano nos problemas dela. E eu sinto que, de novo, são coisas que poderiam ter sido trabalhadas na primeira temporada e não apenas colocadas para uma eventual segunda. Mas principalmente me incomoda esse episódio final, como o personagem do Jonathan Majors, ele aparece só no final e ele acaba sendo bem verborrágico e expositivo naquilo tudo que ele tá mostrando pra gente. Que é um problema que eu senti também com Viúva Negra. Tem um vídeo, vou deixar aqui no card, que aí a gente chega no clímax, aí acontece toda a explicação, a motivação por trás daquilo e tudo mais. Enquanto que eu sinto que talvez poderia ser melhor desenvolvido, que é uma coisa que também tem em WandaVision. Mas em WandaVision faz muito mais sentido dentro do contexto, porque a Agatha vai lá, no finalzinho de um episódio, ela fala, era a Agatha o tempo todo. Cria-se essa piada em torno disso, porque meio que a gente já sabia. E aí no episódio seguinte ainda tem informação, tem desenvolvimento da Wanda, tem coisa pra levar a série adiante. Enquanto que aqui em Loki, já é no finalzinho, resolveu, ficou em aberto para a segunda temporada. E eu deixei aqui o final do vídeo para falar sobre o MVP, o melhor personagem da série, que é o Mobius, interpretado pelo Owen Wilson, que tá muito bem, é um personagem muito carismático e a gente se importa com ele. Indo desse personagem que trabalha pra TVA, que é um mega conhecedor do Loki, que estudou o Loki a vida toda, e pra ir desenvolvendo essa amizade entre os dois que é muito bacana. Que inclusive toda vez que o Mobius não aparecia, tem até uns episódios que ele nem aparece, eu sentia falta, porque dava uma caída assim, eu queria ver mais dessa relação do Mobius com o Loki que eu achei tão interessante. E no final, Loki é legal? É! Toda aquela ambientação da TVA é bacana? É bacana! Mas eu sinto que é um potencial desperdiçado. Devo dizer que eu comecei amando a série, o potencial que ela tinha, como ela me
remetia a Doctor Who, e na meiuca da série eu fui perdendo o interesse, parecia que os episódios não tinham muito o que contar, e vendo agora o todo realmente não tem, mas o último episódio eu acho que me trouxe um pouco de volta pra série, principalmente pelo fato de que dá pra sentir uma ligação mais forte com o MCU de uma forma geral, como se realmente aqui fosse um pontapé inicial pra fase 4 da Marvel, que vai explorar toda a questão do multiverso e tudo mais. Só que aí a gente cai num outro problema, que é o Loki parecer aqueles filmes da Marvel que não tem muito o que contar, mas tem uma detalhezinha, uma informaçãozinha ali que vai servir pra depois. Você curtiu o Loki? Deixa aí embaixo nos comentários, assine o canal, clica na bolinha aqui do lado, deixa aquele like que isso ajuda bastante esse vídeo chegar a mais pessoas, o canal vai crescer no processo, me ajuda nessa, e nos vemos na próxima linha temporal. Tchau, gente!